Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Viktor Orbán deixou um recado a vários países da União Europeia, mais especificamente da Europa, disse abertamente que vamos todos chegar à mesma posição que ele tem sobre a imigração e que a necessidade de proteger fronteiras não é ideológica, deveria ser uma prática de senso comum. Vamos então ver, meus caros, esta notícia, o posicionamento de Viktor Orbán e o que é que ele diz sobre a questão da imigração. Ora, foi dito: todos chegarão à mesma conclusão sobre a imigração. Proteger as fronteiras externas da União Europeia, estabelecer pontos de acesso fora do bloco para migrantes que solicitam asilo é a única solução, disse o primeiro-ministro húngaro. A mim também me parece. Aliás, proteger o contrário é que me parece ideológico. Portanto, a defesa das fronteiras era unânime. Mesmo em Portugal nós vemos posicionamentos da esquerda e da extrema-esquerda, nomeadamente posicionamentos do Partido Socialista, que com a liderança de António Costa no governo de Pedro Passos Coelho eram unânimes e estavam também satisfeitos com o controle de fronteiras e com as cotas na imigração, e portanto era António Costa xenófobo e racista quando defendia as ideias que eram unânimes na sociedade portuguesa do controle de fronteiras, ou era só uma pessoa comum de há 10, 15 anos atrás? Fica a pergunta. Eu acho que isto é o avançar de uma agenda muito concreta e muito específica, muito danosa para a sociedade europeia, e acredito sinceramente que quem defende isto defende por razões ideológicas, por uma falsa empatia, por uma empatia de plástico, como eu costumo dizer, porque está a abdicar da sua casa para tentar dar condições a outras pessoas de forma artificial, porque as outras pessoas neste momento sempre existiram, pessoas a querer vir para a Europa, no entanto deve ser feito por cotas. Ou há uma razão para estarem aqui e estão a trabalhar, ou então não têm que estar. E portanto eu já disse isto 2 a 3 vezes, 4, não sei sinceramente, ou a imigração corresponde à satisfação de duas necessidades do ponto de vista da sua proporção, que é a economia e a identidade, ou não vale a pena termos imigração de todo. A União Europeia está numa situação muito mais difícil do que há 13 anos. Quando a Hungria ocupou pela última vez a presidência rotativa do Conselho Europeu, disse o primeiro-ministro conservador Viktor Orbán numa entrevista coletiva na terça-feira, 8 de outubro, um dia antes de apresentar o programa da atual presidência húngara na sessão plenária do Parlamento Europeu. Embora a União Europeia tenha tido que lidar com as consequências da crise financeira, da Primavera Árabe e do acidente nuclear de Fukushima em 2011, agora enfrenta uma crise migratória, uma guerra na Europa, um conflito grave no Oriente, hostilidades na África, e todos os conflitos correm o risco de se agravar. Enquanto isso, a Europa está gradualmente a ser deixada para trás pelos Estados Unidos e pela China em termos de competitividade. Um facto sublinhado pelo relatório recentemente divulgado pelo ex-chefe do Banco Central Europeu, Mário Draghi. Portanto, eu acho que é importante termos aqui algumas coisas em conta. Número 1, eu acho que a civilização ocidental já acabou como nós a conhecíamos. Ora, porquê é que eu digo isto? Eu não digo isto de um ponto de vista pessimista, etc. Eu acho sinceramente que a civilização ocidental esteve praticamente no domínio 2 séculos, diria eu, basicamente. Nessa medida, todas as civilizações têm o seu início, o seu auge e o seu fim. Eu sinceramente não sei se estamos verdadeiramente no fim, mas posso garantir que estamos na decadência. Isso posso garantir. E portanto há aqui várias coisas. Das duas, uma. Ou nós adiamos a decadência e tentamos florescer uma civilização que em tempos foi a melhor civilização do planeta. Ou fazemos isso, ou esperamos pelo fim da civilização e que apareça algo novo que inevitavelmente vai aparecer. Eu não sei se os povos europeus vão gostar do que vai aparecer na civilização ocidental. E portanto a minha sugestão sobre a civilização ocidental é muito simples. Ou nós temos a humildade de perceber que essa decadência está a acontecer e que podemos fazer alguma coisa para a impedir e para florescer novamente a civilização ocidental, com uma remodelação, porque a civilização não se vai manter da forma que está, ou então nós aceitamos a sua decadência e esperamos pelo resultado final dessa decadência, que vai surgir quando a decadência bater no fundo. E portanto, nós não podemos permitir, no meu entender, a única opção sensata é nós assumirmos a decadência, porque é uma forma de humildade, olharmos com humildade para o que se passou nos últimos anos na União Europeia, percebermos que a União Europeia já não serve, aliás nunca serviu, para mim era a CEE, mas pronto, a União Europeia nunca serviu, e depois de percebermos isso, lutamos para que haja um hipotético florescimento da civilização ocidental, com algumas reformulações e com problemas estruturais resolvidos para voltarmos a ser competitivos economicamente, do ponto de vista militar e de outros pontos de vista. E portanto, a China não vai parar, a China tem uma economia crescente, tem um problema de sobrepopulação, aliás, nós por exemplo temos um problema demográfico que não temos filhos suficientes, a China tem o problema oposto, a China não tem o problema da imigração, a China não tem o problema da ideologia climática que existe e que impede o florescimento económico, a China não tem o problema da desindustrialização, e se nós não pomos os olhos na China e aprendemos alguma coisa e reformamos o continente europeu, eu posso-vos garantir que vamos ser ultrapassados. A China vai exercer a principal influência a nível mundial
mundial e há alguém que não vai gostar disso. E nós, por exemplo, do ponto de vista europeu, não iríamos gostar muito disso, parece-me. Portanto, tem que haver uma reação, meus caros. E a reação pode começar agora, pode começar mais tarde, mas quanto mais tarde for essa reação, mais tarde temos nós a possibilidade de voltar a competir verdadeiramente com as atuais potências mundiais. A presidência húngara planeia abordar esses problemas, sediando uma reunião informal de líderes europeus numa cúpula de competitividade, no dia 8 de novembro em Budapeste, para apresentar um plano de 5 anos para os Estados-membros implementarem e para melhorar a sua competitividade. A Hungria acredita que reduzir cargos administrativos, cortar a regulamentação excessiva, tornar os preços da energia acessíveis e introduzir uma política verde que harmonize políticas climáticas sensatas com as necessidades da indústria europeia devem ser os principais elementos do programa. Bom, Viktor Orbán parece-me estar a pensar 100% bem. A imigração tem que ser resolvida, tem que haver uma nova industrialização da Europa, tem que haver essa época, portanto, se isso não acontecer, não vai haver competitividade europeia. Parece-me que as políticas climáticas não me parecem obrigatoriamente uma coisa má, desde que não sejam ideológicas e desde que não impeçam a criação de postos de trabalho e a criação de competitividade económica do ponto de vista europeu. Portanto, eu acho que ninguém gosta de um planeta poluído e, portanto, as alterações climáticas sempre existiram, mas nós favorecermos um planeta saudável, digamos assim, e até conseguirmos chegar a um acordo com o principal poluente do planeta, que é a China, exercendo a nossa influência, não me parece nada de mal, sinceramente. A poluição é uma coisa que ninguém gosta. E, portanto, todos nós gostaríamos de ter mais espaços verdes, de ter mais natureza nas ruas, etc. Todos nós gostaríamos disso. No entanto, se isso for a principal prioridade e para fazermos isso estamos a prejudicar a nossa economia, estamos a prejudicar a vida dos habitantes europeus, estamos a prejudicar drasticamente a competitividade europeia com outras potências mundiais, bom, meus caros, eu posso-vos garantir que a nossa influência não vai servir para nada, a China vai continuar o país mais poluente do mundo e vai-se estar a borrifar para aquilo que nós dizemos ou fazemos. Portanto, nós temos aqui uma oportunidade de ouro e esta geração vai ter uma oportunidade de ouro que eu acho que deve ser aproveitada. Das duas, uma, meus caros, só temos duas opções. Ou assistimos à decadência europeia e não fazemos nada, ou tentamos impedir a decadência europeia e reformamos a Europa neste momento. É o que me parece ser possível. E se assistirmos à decadência, das duas, uma, vamos bater mesmo no fundo, vão haver crises complicadas, tanto económicas como de outros pontos de vista, batemos mesmo no fundo, e vai surgir uma coisa nova. No entanto, com a importação de determinadas pessoas do terceiro mundo, eu posso-vos garantir que não vai agradar a ninguém aquilo que se pode vir a passar na Europa e na União Europeia. Portanto, meus caros, é uma oportunidade de ouro que nós temos. A decadência está a acontecer e ou reformamos a Europa ou vemos a Europa a cair até ao fundo e sabe Deus o que surgirá depois desta circunstância. Da minha parte era isto, meus caros. Viktor Orbán com um posicionamento bastante adequado sobre a questão da imigração, sobre o seu plano para a Europa, fala da industrialização europeia, que me parece uma das prioridades, seguramente, e portanto vejo nisto um homem sensato, que espero que consiga contaminar com a sua sensatez os outros líderes europeus e que comecemos novamente a industrializar a Europa, que comecemos novamente a ser competitivos a nível económico, a nível militar e que não tenhamos medo de ser quem somos e que não se baixe a cabeça, porque nós não temos que pedir desculpa por quem somos, tampouco a uma esquerda progressista que não sabem quem são, acham que são cidadãos do mundo e que são cosmopolitas. No entanto, nós não temos que pedir desculpa a quem nem sabe o que é biologicamente. Da minha parte era isto, meus caros. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.